Remir o tempo fala de reparar. Remir fala de reparar coisas. Remir fala de ser devolvidas coisas. São sinônimos de remir. Sabe? Restituição é sinônimo de remissão. Reembolso é sinônimo de remissão. Restabelecer é um sinônimo de remissão. Repor é um sinônimo de remissão. E muitos de nós olhamos para o nosso passado e falamos: como eu perdi tempo, como eu desperdicei tempo, como eu fui muitas vezes negligente ou tolo ou ignorante mesmo. A maior parte do tempo fomos ignorantes, não tivemos a percepção correta das coisas, não soubemos fazer a leitura correta da nossa vida e por isso fizemos escolhas erradas. E a palavra de Deus, ela vem sempre nos advertindo, lá em Efésios. Já quero ler alguns textos para embasar o que vou trazer para você nessa manhã. Efésios capítulo 5, abra sua Bíblia aí. Há uma advertência do apóstolo aqui aos irmãos de Éfeso, que cabe muito bem a nós. Porque o crente anda um pouco distraído. O crente anda um pouco confiante demais de que Deus vai fazer tudo. E Deus realmente faz muita coisa, mas tem a nossa parte. E aí ele vem advertindo ali em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15, ele vem falando: vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios. Precisamos começar a prestar atenção como a gente anda por aí. Como a gente toca, esse andais é como você toca a sua vida, como você faz as coisas. Vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo. Olha assim, ande de uma forma que você consiga restituir o que foi perdido, sabe? Ter de volta aquilo que foi prejudicado, que você não deveria ter perdido, sabe? Remindo o tempo. Eu acho muito uma graça de Deus muito grande sobre a nossa vida, vir com o Espírito Santo nos ajudar a certa altura da nossa história a falar: olha só, eu posso te ajudar a fazer com que o que você pensa que já foi possa vir a ser, com aquilo que você pensa que foi perdido possa ser restituído, né? É fantástico. E ele fala: aprenda, seja sábio, não seja tolo, que você possa andar remindo o tempo, porque os dias são maus, né? E aí ele vem reforçando o versículo 15, falando o seguinte: por isso, irmão, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor, porque a vontade de Deus para nós é sempre boa, perfeita. Quando você entende a vontade de Deus para você, você consegue fazer uma reflexão a respeito do seu andar. Você começa a andar de maneira prudente, e na prudência do seu andar, debaixo da observância da vontade de Deus para você, você consegue remir o tempo. Olha, fiquei arrepiado. É muito forte isso. E, irmãos, eu me tornei pastor com 30 e tantos anos de idade. E eu, por muito tempo, fiquei me lamentando: eu devia ter vindo para o ministério mais cedo. Eu estou remindo o tempo. Eu estou estudando, eu estou gastando menos tempo com besteira e gastando mais tempo estudando. Eu estou gastando menos tempo com amizades de conversa fiada para ter conversas mais pontuais e importantes para a minha vida. Eu estou remindo o tempo, não sendo tão passivo, sendo mais ativo. Eu estou remindo. Sabe, existem muitas formas. Quando você entende a vontade de Deus, ao invés de ficar olhando para o passado, se lamentando a vida toda do que não aconteceu, falar: eu vou correr atrás para que aconteça. Mas tem que estar baseado no Espírito Santo. Nós temos o mais importante desse texto é que
a sua vida precisa estar baseada na vontade de Deus para você. Amém? Então quero convidar você também a abrir em Efésios capítulo 2. Aí, volte 2 paginazinhas aí. A vontade de Deus para nós tem a ver com a transformação do nosso caráter, tem a ver com glorificarmos a Ele com a nossa vida, tem a ver com a salvação de pessoas, tem a ver com o discipulado de pessoas e tem a ver com a implantação do reino. Se você não está fazendo essas coisas, você não está debaixo da vontade de Deus. Você está fazendo a sua vontade, buscando os seus próprios interesses, e você vai se dar mal. Pastor, será que é assim mesmo? Até desafinado. Abriu Efésios 2:8. Olha só. Pois pela graça sois salvos. Eu e você somos salvos pela graça, por meio da fé. Foi a fé que nos conectou a essa graça maravilhosa que nos salvou. Isso não é nada nosso, de direito ou de conquista nossa, porque não é por obras, é pela fé, mas é um dom de Deus para nós. Você está lendo aí, né? Tanto que ele fala no próximo: não de obras para que nem o homem se glorie. Irmão, nós somos salvos porque Deus nos amou primeiro, nos amou quando éramos pecadores. E Ele falou: cara, eu vou pegar esses caras que não prestam, vou entrar na vida deles, vou pôr o meu espírito neles, e eles vão arrebentar, se tornando uma nova criatura. Eles vão ter uma vida diferente, as pessoas vão ficar surpresas, eu vou receber a glória com a transformação deles, eles vão impactar pessoas, fazer diferença na vida das pessoas, o meu reino vai ser implantado na terra através deles. Olha só, é isso, pastor? Olha o versículo 10, porque fomos feitos, né? Nós somos feitos, o que? Feitura sua, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Então, eu acho, você precisa entender isso. Você foi criado em Cristo. Nós tínhamos uma velha natureza caída, pecaminosa. Em Cristo recebemos uma nova natureza. Nós somos criados agora em Cristo. Nós somos uma obra de Deus, as quais nós somos feitura de Deus. E aí, a partir de agora, Deus tem obras para que nós realizemos para eles, nessa nossa nova identidade. Amém? Então, quando você anda fazendo a vontade de Deus na sua vida, você começa a ter a bênção de Deus, o favor de Deus, a unção de Deus, para que as coisas realmente aconteçam de tal forma que Ele receba a glória e que o reino dele que Ele te use e que o reino dele seja implantado. Amém? Quer ver? Abre lá em Romanos, capítulo 8. E é um texto que todo mundo conhece muito bem a primeira parte, porque a gente gosta de falar a primeira parte. A gente não presta atenção nos próximos versículos. Romanos 8, 28, né? Nós sabemos o quê? Todo mundo conhece essa parte. Que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Todo mundo fala amém para essa parte. Hoje eu estou muito desafinado, cara. Estou entendendo o que está acontecendo. Eu estou resfriado. Está dando um tilt. Né? Olha. Daqueles que são o quê? Então não é todo mundo? Não, nem tudo coopera para o bem de todo mundo. Coopera para o bem daqueles que amam a Deus, em primeiro lugar. Segundo, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E para você entender essa primeira parte, ele coloca o versículo 29. Ele fala: para que quem ele conheceu antes,
Ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Espera aí, você foi predestinado a quê? A ser imagem de Jesus. Para as pessoas, Deus nos salvou, Deus estabeleceu um propósito na nossa vida, que é, a partir dessa salvação, agora, implantar a imagem do Filho dele em nós, que nós venhamos ao estado original da vontade de Deus para o homem. O homem foi feito o quê? A sua imagem e semelhança. Por causa do pecado, nós perdemos a imagem e semelhança de Deus, ficamos com a imagem corrompida, que não é a identidade de Deus. Veio Cristo sem o pecado, perfeita imagem de Deus. Ele fala, quem vê a mim, vê ao Pai, porque ele não tinha pecado, era santo, o caráter de Deus estava nele, quem via ele, via ao Pai. Jesus vem, nos salva, recebemos o Espírito, agora temos a nova vida no Espírito, essa nova vida no Espírito faz essa nova criatura gelada pelo Espírito, e agora nós podemos também refletir a imagem de Cristo, que é a imagem do... Você não está prestando atenção, não? Do Pai. Quem reflete Cristo, reflete o Pai, porque o Pai reflete Cristo. Então Deus nos salvou e nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. Para quê? Para que agora o Filho, olha o fim do versículo, o quê? Pudesse ser o primogênito entre muitos. Quem são os irmãos? Nós. Então agora nós vamos ser, tal como Jesus, em imagem, refletindo o caráter dele, que reflete o próprio caráter do Pai. Nós somos os filhos de Deus na terra, fazendo o quê? As obras de Deus na terra, implantando o quê? O reino de Deus na terra. Qual que era a obra do Filho na terra? Libertar os cativos e oprimidos, curar os enfermos, tirar aqueles que estavam em prisões, né? Pregar o evangelho, fazer... Era isso que Jesus fazia? É o que nós temos que fazer, se nós vamos refletir Cristo. Tudo que Jesus fazia, ele ouvia do Pai. Nós temos que tudo que fazer, ouvir dele. Nós temos que seguir este mesmo padrão. Para quem segue este mesmo padrão de vida que Jesus, em primeiro lugar, uma pessoa que vive assim é porque ela ama a Deus. Em segundo lugar, ela se torna aquela que anda de acordo com o propósito. Amém? Então, como é que você tem vivido? O pecado já foi extinto da sua vida? Não confunda pecado com pecados. Quando eu falo pecado, é um estado de prática. Por exemplo, adúltero. O pecado, o cara que vive neste pecado, ele é adúltero. Se você era, agora em Cristo você não pode ser mais. Por exemplo, mentira é algo que tem dentro do cara. Se você mentia, agora você não pode mentir mais. Tudo aquilo que mancha a sua imagem como filho de Deus, que tem a ver com pecado, tem que ser extinto da sua vida pelo poder de Deus agora que habita em você. Só que ele não vai fazer uma mágica. Ele precisa de que você, tendo a consciência do seu pecado, se arrependa do seu pecado e queira viver agora dirigido pelo Espírito Santo, não dando mais lugar ao pecado, mas dando lugar aos frutos do Espírito. Por exemplo, um dos frutos do Espírito é o quê? Domínio próprio. Quem tem domínio próprio, não mente. Quem tem domínio próprio, não se ira. Quem tem domínio próprio, não vê pornografia. Então, se você tem pecado na sua vida, pastor, mas eu não entendi a diferença de pecado para pecados, porque não tem como não cometermos pecados. Ainda estamos nesse corpo e hora ou outra, por uma negligência nossa de observação da vontade de Deus e dependência do Espírito, nós vamos acabar falhando, pecando, até sem perceber. Talvez até vamos tomar consciência que pecamos depois de ter pecado. Né? Ninguém pode dizer aqui que nunca mais vai cometer um pecado. Mas todo mundo aqui tem que dizer que não vai mais andar em pecado. Ei, entendeu o que eu acabei de falar?
Nós não podemos. Aquele que diz que não comete pecado, faz de Deus mentiroso. Não tem como não cometer um pecado, mas tem como não andar mais em pecado. Por quê? Para a glória de Deus. Amém? E quando eu começo a adotar essa vida de não andar mais em pecado, em buscar a santidade, manifestar a glória de Deus, os dons, os frutos do Espírito através da minha vida, para que Deus receba a glória. Quando eu me preocupo com a implantação do reino de Deus, com o ID que Jesus nos deu, de fazer discípulos, pregar o evangelho e fazer discípulos, eu estou alinhado, eu provo que eu amo a Deus e estou alinhado com o meu propósito. Uma vez alinhado com o meu propósito, todas as coisas começam a cooperar para o meu bem. Estão me entendendo? Mas pastor, eu estou indo nessa direção, mas ainda tem muita coisa na minha vida que dá tudo errado. E aí é a hora que eu quero entrar em alguns fatores que você precisa observar, porque ainda que tudo coopere para o seu bem, você talvez não tenha alcançado tudo que pode alcançar em Deus, porque você ainda tem falhado em observar alguns fatores na sua vida que faz com que você crie circunstâncias que atrasam o seu processo. Deus não tem problema com circunstância nenhuma. Deus pode arrumar qualquer causa, amém? Pode ser o caos que aparecer. Deus fez a terra do caos. A terra era sem forma e vazia, não tinha nada, e uma palavra dele, tudo se fez. Deus tem esse poder. Só que o problema é o seguinte: se você não observa certas coisas e age de maneira errada nestas coisas, você traz problemas. Isso não é problema para Deus. Mas agora Deus tem que trabalhar com você para resolver esse problema, para você dar continuidade no seu processo. Então, quando você não observa a sua vida segundo o propósito e a vontade de Deus, você se mete em encrencas, que ainda que todas as coisas cooperem para o seu bem, você continua atrasado e lento no seu processo. Porque se você não cometesse esses erros, você já estaria acelerado no seu processo. Mas para não cometer erros no seu processo, você precisa fazer uma boa observação das suas escolhas, de certos fatores do seu cotidiano, que quando você não observa segundo o padrão de propósito e vontade de Deus, você acaba sendo enganado pela sua carnalidade, você acaba fazendo besteiras. E essas besteiras atrasam a obra de Deus na sua vida. Por isso que tem crente que rápido, devagar, para cima, para baixo, forte, fraco, sabe, inconstante, porque ele ainda não aprendeu a observar alguns fatores que eu vou falar hoje para você aqui, que se você tiver cuidado em observar esses fatores, a sua vida vai entrar num molde de aceleração, de amadurecimento, santificação, consagração e, por consequência, bênção que você não vai acreditar. Porque existem duas coisas que movem a sua vida: a vontade de Deus e a sua vontade. Quando você alinha, não basta a vontade de Deus, porque a vontade de Deus trabalha com a vontade do homem. O que conecta a vontade de Deus com a vontade do homem? Algo que tem duas letrinhas. Tem os espertos aqui, a fé. Vontade de Deus, vontade do homem. Quando você alinha pela fé a sua vontade com a vontade de Deus, você crê que a vontade de Deus é melhor do que a sua, e aí você opta pelas coisas de Deus e não pela sua vontade, você se alinha com o propósito de Deus, vem a unção te acelera, a unção te capacita. Está entendendo? Poderoso isso. Cuidado com a sua vontade. O coração do homem é enganoso, perverso, a Bíblia diz. Mas Deus quer pôr um novo coração na gente. Ele quer pôr esse coração que é alinhado com o coração dele, com as coisas dele, com o reino dele. Quando você começa a pôr as coisas dele na frente, usa o reino, a vontade e o propósito dele para a sua vida como um filtro de leitura para esses fatores. Eu estou enrolando para vocês ficarem bem curiosos. Não, vamos para o primeiro fator. Antes do primeiro fator, quero ler um texto aqui, que é um salmo, eu preciso pregar sobre ele, Salmo 90.
muito forte. Esse salmo aqui Na verdade, eu estou trazendo essa palavra porque meditei nesse salmo essa semana. Por causa das perguntas do culto da semana passada, eu meditei no Salmo 90. E por causa do Salmo 90, eu fiz essa palavra. Deixa eu abrir aqui. Abriu aí? A partir do versículo 10. Os dias dos nossos anos são 70 anos. E se por causa do vigor chegam a 80, mas toda a sua força é em tristeza, porque logo passam e voamos para longe. Quantos anos você tem? Dá para perder tempo? Dá mais para perder tempo. E aí complica, porque se fosse só esse versículo, estava bom, mas agora vem um versículo que você deveria refletir como um ser espiritual, alguém que tem consciência do divino e alguém que tem consciência da eternidade. Quem conhece o poder da tua ira? É uma pergunta. Em outras palavras, você está ligado que inferno existe? Você está ligado que vai ter dia do juízo? Você está ligado que todo mundo vai prestar conta? Você está ligado que a história não é só essa daqui? Quem conhece o poder da tua ira? Assim, de acordo com o teu temor, é a tua obra. Se você respeitasse Deus, você ia tomar cuidado com o que você faz. Porque Ele está avisando, sua vida tem 70, 80 anos. Não brinca com Deus não, porque você vai dar de frente com Ele. E você vai prestar conta de tudo que você faz. E quanto mais velho você tiver, mais perto está chegando desse dia. E você já parou a pensar o que é a ira de Deus? Então, diante desse entendimento de que com Deus não se brinca, diante desse entendimento que debaixo de temor eu preciso tomar cuidado com as coisas que eu faço, ele vem e completa o versículo 12. Então, vamos ler juntos? Ensina-nos a numerar nossos dias para que possamos aplicar nossos corações sábios. Uau! Muito forte, hein? Quer dizer, uma vez você tem consciência que a vida do homem é 70, 80 anos. Uma vez você tem consciência que com Deus não se brinca porque a ira dele é fulminante. E por causa desse temor eu preciso prestar atenção nas coisas que eu faço. E uma vez que tendo essa consciência, querendo prestar atenção nas coisas que eu faço, eu peço a Ele, ensina-me a contar os meus dias para que eu possa aplicar o meu coração de maneira sábia. Porque eu vou prestar conta. Ai, ai, ai. Se você não aprender a contar os seus dias, irmãos, de forma correta, você não só vai ter posicionamentos que irão retardar sua novidade de vida, como você pode se desviar do caminho, do propósito e ficar sem a bênção na sua vida. Sabe, Deus trabalha com as nossas escolhas e com a nossa fé. Porque Ele sabe que muitas vezes as nossas escolhas não foram as melhores, mas o nosso coração queria acertar. Pela imaturidade, por um engano, por uma
tentação, nós talvez erramos. Mas aí Deus olha e fala, mas eu conheço o coração dele, eu vou ajudá-lo nisso. Então, muitas vezes, por conta de uma leitura errada que nós fazemos das circunstâncias, nós cometemos erros e fazemos escolhas que são prejudiciais para a nossa vida. E nós precisamos ter a consciência de que Deus tem um plano e que nós precisamos, para cada um de nós, e que nós precisamos ter comunhão com Ele, a ponto de entendermos qual é a vontade dEle para nós, para que quando, em cada momento do nosso dia, nós tomamos decisões, essas decisões estejam baseadas no propósito e na vontade que Ele tem para mim, para que eu não seja enganado pela minha carne, para que eu não seja enganado pelo sistema, pelo mundo que me cerca. Como muita gente, filhos de Deus, tem sido levado pelo mundo, por ignorância da vontade de Deus para ele, do que Deus realmente tem para ele. Sabe, eu tenho visto uma igreja que tem orado pouco, tem meditado pouco, tem refletido no reino de Deus pouco, conhece a Jesus pouco. Se tudo isso que eu falei for pouco na sua vida, a sua fé também é pequena. Porque a fé vem disso. A fé vem de conhecer Jesus, de conhecer a palavra, a fé vem através da oração, a fé vem dessa comunhão com o Espírito Santo. E nós não podemos ser pessoas que andam por vista, mas que andam por... Como você anda por fé se você não trabalha para edificar a sua fé? Mas você vive uma vida fazendo observações a partir, não de um propósito divino, não a partir de uma direção de Deus, mas por vista. Você vai ser enganado, porque o diabo está aí para nos enganar. Então, a primeira coisa que você tem que começar a observar na sua vida, irmãos, são as circunstâncias que te cercam. Deus não promove circunstâncias ruins e adversas na nossa vida, não. Quem promove isso somos nós com as nossas escolhas ou outras pessoas com as escolhas delas por conta do pecado, por conta de estarmos nesse mundo. A adversidade pode alcançar a nossa vida tanto por nossa via ou por uma via indireta, mas a adversidade está aí. Para Deus a adversidade é problema? Não, Deus não tem problema com a adversidade, porque ele é poderoso, soberano, Ele pode consertar qualquer coisa. Quem tem problema com isso somos nós. Só que, se amarmos a Deus e estivermos no propósito, todas as coisas cooperarão para o nosso... Então, Deus pode reverter uma adversidade em bênção. Mas Deus não tem para nós vivermos debaixo de circunstâncias ruins, ainda que elas possam acontecer. Deus tem para nós termos uma vida realmente feliz, próspera, uma vida abundante, uma vida de liberdade. Deus tem isso para nós. Sabe? As circunstâncias vêm na nossa vida e o que elas fazem? Elas revelam a nossa maturidade. Jesus passou por circunstâncias extremamente difíceis, de provação, de tentação, de perseguição, de calúnia, de rejeição. Ele não se envolveu em nenhuma delas de forma errada. Ele não cometeu nenhum pecado, porque a injustiça
ou a circunstância ruim provocada por terceiros chegassem até ele, porque ele era maduro o bastante para não cair naquilo. Será que temos sido maduros o bastante para não cair, não cedermos, não ficarmos sujeitos às circunstâncias que chegam até a nossa vida? Está na hora de nós amadurecermos, sabe? Está na hora de nós começarmos a observar cada circunstância e falar: Deus, me ajuda a fazer a leitura. Como que eu devo agir segundo o teu padrão nessa circunstância? Nós não fazemos essas perguntas. Muitas vezes perdemos a cabeça, falamos mais do que devia. Jesus nunca perdeu a cabeça. Jesus nunca falou mais do que devia. Jesus não se meteu em encrenca. Jesus não caiu em armadilhas. As circunstâncias estão sempre ao nosso derredor, irmãos, como estavam de Jesus. Só que Jesus tinha tanta consciência da vontade de Deus, de como ele deveria se portar, do propósito de Deus para a vida dele, que a circunstância acontecia, ele fazia uma leitura e falava: isso aí é armadilha, isso aí é tentação, e isso daí é uma prova, e isso daí é o próprio diabo agora. E ele sabia fazer a leitura certa de cada circunstância para que ele não se embaraçasse na circunstância. E quando você não está embaraçado a uma circunstância, você está livre para continuar o seu caminho. Mas quando você se embaraça numa circunstância, agora você fica preso. Sabe? Tem circunstâncias que aparecem na sua vida de oportunidade de negócios, que é armadilha. Mas você acha que porque é uma oportunidade de negócio ganhar dinheiro é bênção. Nem tudo que parece bênção é bênção, pode ser maldição na sua vida. Se você não entende o que Deus tem para você, o que Deus quer para você, e não consulta o Espírito Santo, certas portas que se abrem na sua vida não são de Deus. São tentações para que você fique preso. Sabe? As circunstâncias, elas estão sempre revelando o nosso caráter, revelando a nossa maturidade. Eu acho interessante, quando eu caio em alguma circunstância, que eu percebo depois que eu não devia ter entrado naquilo, cai a minha ficha da minha realidade espiritual, do quanto eu ainda estou conseguindo ouvir ou não de Deus, porque Deus queria que eu caísse naquilo? O Espírito Santo tinha uma saída para aquilo? Mas qual foi o problema? Eu não ouvi. E porque eu não ouvi, eu fiz a leitura errada. Porque eu fiz a leitura errada, eu fiz a escolha errada. Porque eu fiz a escolha errada, agora eu tenho uma consequência. Porque eu tenho uma consequência, Deus vai ter que intervir se eu o amo e quero acertar. Amém? Mas goste ou não, eu perdi um certo tempo na minha vida e tenho algum prejuízo na minha vida, porque tudo que eu planto de errado traz um pouquinho de prejuízo para mim. Por isso que eu preciso estar observando as circunstâncias todas diferentes, todo o tempo que acontece na minha vida. É uma oportunidade de negócio, é um lugar novo que eu vou, é um encontro inesperado que eu tenho, é uma ligação que eu não estava esperando, é não sei qual circunstância. Ela aparece, eu preciso parar e falar: Espírito Santo, e aí, qual que é dessa parada? Vai contribuir para a minha transformação do meu caráter? Vai contribuir para eu parecer mais com Jesus? Vai contribuir para a salvação de pessoas? Vai contribuir para a tua glória? Vai contribuir para a implantação do reino de Deus? Vai me dar paz no Espírito? Porque senão eu estou fora. Mas a maioria aqui, a circunstância aparece, faz uma observação clínica natural, usa da razão natural, sem perceber as coisas espirituais, sem consultar Deus, entra no negócio, quando vê, está preso. Eu fico atento a tudo que aparece de novo na minha vida, para eu não me embaraçar, para eu não me enganar, para eu não ser ludibriado, para eu não ser tentado, para eu não perder meu tempo, para eu não
me meter em encrencas. Porque Deus tem muito para fazer e quem está em encrenca não tem tempo para fazer o que precisa fazer, porque tem que agora parar para resolver a encrenca. E sabe, irmãos, circunstâncias erradas levam ao segundo fator que você tem que observar, leva a lugares errados. As circunstâncias tiram você de uma posição e te botam em outra posição. Circunstâncias apontam para lugares. Quando eu não observo as circunstâncias e eu me meto nelas sem depender de Deus, essa circunstância agora me leva para algum lugar, que talvez esse lugar está me distanciando do meu propósito, distanciando da vontade de Deus para a minha vida, me distanciando daquilo que realmente importa, porque circunstâncias apontam para lugares. E lugares, é o segundo fator, é algo muito sério na sua vida. Lugar fala de acomodação. Tem pessoas que chegam num certo lugar, ali elas se acomodam, e é ali que começa a destruição delas, porque o conforto gera passividade. O conforto gera distração. O conforto, muitas vezes, ele faz com que você fique letárgico, que você durma. Cuidado com esses lugares em que você não precisa mais vigiar e orar. O inimigo está sempre ao derredor. Cuidado com... Engraçado que nós sempre estamos procurando um lugar assim, né? Você já fica procurando a melhor cadeira para sentar, o melhor ponto de vista no lugar, posicionamento para você observar. A gente está sempre procurando nos acomodar. Não é errado. Não é errado procurar estar no lugar certo. O problema não está em procurar o lugar certo, está com qual motivação e com qual lente você usou para enxergar para você, na sua mente, que aquela é a melhor escolha de lugar a ser feita por você. Sabe, nós frequentamos lugares que num tempo da nossa vida foi bom, foi importante, foi o livramento. Agora é derrota. Agora é atraso de vida. Nós frequentamos ambientes, porque lugares fala de ambientes. Muitas vezes frequentamos ambientes que foram sadios, necessários, certo período da nossa vida. Mas depois de um tempo, aquele ambiente agora é um atraso de vida. Porque eu já teria que ter ido para outro nível, para outro lugar, e eu ainda permaneço agora preso naquele lugar. Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que muitas vezes Deus não impede e permite que coisas aconteçam na sua vida justamente para te mudar de lugar? Dá um pouquinho mais de ganho para mim aqui, por favor. Sabia? Deus permite coisas nas nossas vidas para que mudemos de lugar. Porque se continuarmos ali, vamos morrer. Você sabia que o homem tem uma resistência absurda a mudanças? E é por isso que muita gente não progride, porque Deus quer nos mover de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, de vaso em vaso. Muitas vezes esse vaso aqui ficou velho, para pôr o vinho novo, precisa quebrar isso aqui e botar num vaso novo. A gente resiste a mudanças. Sabe? Há quanto tempo você está nesse lugar que você está? Lugar fala de posicionamento. Onde você está posicionado? Será que você já deveria ter saído daí? Será que já passou do tempo? Será que você, na verdade, já está conformado, quando na verdade deveria estar indignado?
Será que você já não deveria estar procurando qual é o novo lugar que você deveria estar se dirigindo? Lugares. Pessoas se perdem em lugares. Nós deveríamos achar os lugares. Nós deveríamos estar nos lugares achados, sabendo por que eu estou ali, por quanto tempo ficarei ali, qual é o meu propósito de estar ali. Senão, não devo estar. Se eu não tiver essa consciência do porquê estou aqui, eu preciso encontrar sabedoria em Deus e direção de Deus para onde eu tenho que ir. Deixa eu te perguntar, faz quanto tempo que você está onde você está? É para você estar aí ou já era para você ter ido para outro lugar? Que Deus gostaria de te levar, mas você, por causa da sua passividade, permanece aí nesse lugar. Eu sempre estou questionando as circunstâncias, sempre estou questionando os lugares. Deus, quanto tempo é para eu ficar aqui? Para onde o Senhor quer me levar? Meu tempo aqui acabou? Qual é o novo? Tem gente que não faz essas perguntas, por isso que a vida não muda, por isso que ele não amadurece, por isso que ele não evolui. Circunstâncias apontam para lugares. Lugares apontam para pessoas. Porque ninguém aqui gosta de ficar sozinho. Nós não fomos criados para ficar sozinhos. Circunstâncias nos apontam para lugares. Quando chegamos em lugares, já tem pessoas lá. Deus usa pessoas na nossa vida, sempre. Porque Deus criou o homem para relacionamento. Deus usa pessoas justas e pessoas injustas. Deus usa pessoas boas e pessoas más. Deus usa pessoas próximas, pessoas distantes. Existem pessoas que vêm para a nossa vida e que vão da nossa vida. Tem pessoas que vêm e ficam. Tem pessoas que estão só de passagem. E tem pessoas que só de vista. Você sabe discernir o tempo, o lugar e a circunstância das pessoas na sua vida? Por que aquela pessoa entrou na sua vida? Qual lugar que ela tem que ter na sua vida? Por quanto tempo ela tem que ficar na sua vida? Como a gente ia deixar de se meter em encrenca se prestasse atenção nestas perguntas a respeito de pessoas? Deus vai usar. Deus usou os discípulos bons e usou o discípulo ruim. Judas era o ruim, Deus usou também. Deus gostaria? Não. Mas já que Judas quis ser Judas, e não deixou de ser Judas, e cumpriu o papel de Judas, Deus também usou. Para Deus as coisas não são problemas, são problemas para nós. Sabe, está na hora de nós perguntarmos para Deus a respeito das pessoas que estão ao nosso derredor. Qual o propósito delas estarem ali? Se é a vontade dele delas participarem da minha vida? O quanto elas devem participar da minha vida? Umas numa medida, outras em outra medida. Eu creio que há pessoas que Deus acrescentou na nossa vida, que são bênçãos. Há pessoas que Deus acrescentou, nós escolhemos, não são bênçãos. Eu acredito que há pessoas que estão faltando na nossa vida, mas porque não entendemos o propósito de Deus, não sabemos buscá-las. Ouviu o que eu acabei de falar? Alô, alô. Quem está comigo aí? Você ouviu o que eu acabei de falar? Tem gente aqui que precisa andar com gente mais de Deus, porque enquanto você não andar com gente mais de Deus, você vai continuar sendo esse crente fajuto.
Tem gente aqui que precisa pegar uns amigos e dar um basta neles. Fala, parceiro, eu preciso de 10 minutos de prosa. Fala, irmão. Vou falar de Jesus. Pá. Quer ou não quer? Não quero. Entendeu ou não entendeu o que eu falei? Entendi. Então até a próxima, vou tocar minha vida. Você vai fazer um bem para essa pessoa. Sabe por quê? Tem muitos amigos seus que não se convertem porque você é o chefe da UTI. Porque ele tinha que morrer para nascer de novo, mas você não deixa ele morrer. Toda vez que você encontra com você, você dá um gásinho nele, ele volta para mais 2 anos de pecado. Aí ele vem, chora as pitangas, tarará, mais 2 anos, volta para o pecado. Aí ele fica lá, aí você fica sustentando, o cara nunca entrega a vida para Jesus. Tem cara que liga para mim e fala, dá para você fazer uma oração? Eu falo, não. Você tem que morrer. Não, isso não é bíblico. É sim, Jesus deixou Lázaro morrer. Lázaro tinha que morrer para a glória de Deus. Porque se eu fizer uma oração, ele não entrega a vida para Jesus, ele não se converte, ele fica amenizado do problema dele, ganha gás para continuar no pecado mais 2 anos, e quando morrer, ao invés de ir para o céu, vai direto para o inferno. Culpa de quem? Do chefe da UTI. Você. Que mantém um monte de amigo na UTI, porque ele é conveniente, tem um monte de gente que depende da sua oraçãozinha, da sua frasezinha, você é o top dele. Não é você que tem, né? O top aqui é Jesus, ele precisa conhecer Jesus, você precisa apresentar Jesus, você precisa falar para ele que ele vai para o inferno, que ele tem que se converter, a obrigação, a responsabilidade é sua. O pastor vai ficar chateado comigo, não tem problema, lança a semente, quem convence é o Espírito Santo. Para de tentar ser amável e de convencer. Vai e pregue a tempo e fora de tempo. Pregue a toda criatura. Prega. E pronto, deixa o Espírito Santo fazer a obra. Prega com amor, é lógico, não vai vacaiar. Peça ao Espírito Santo sabedoria, mas faça. Aí ele não quer. Se ele não quer, fica ali, ó, só esperando para chegar a hora que ele morrer e você for lá ressuscitar ele. Fica na área, eu falo, tem gente que a gente só tem que ficar na área, não dá para se apresentar. Mas isso não é o assunto. O assunto é o seguinte. A Bíblia fala assim, a ninguém mais conheceis segundo a carne, mas segundo o Espírito. As pessoas que te cercam, você discerne o espírito delas, se é um espírito... Tem pessoas que estão na nossa vida que é só maledicência. Tem pessoas que é só crítica. Tem pessoas que é só pessimismo. Tem pessoas que é só ganhar dinheiro. Tem pessoas que só alavancar, tem que alavancar. Meu, compra uma pá, uma enxada, um pé de cabra. Dá para ele de presente, vai alavancar alguma coisa. Para com esse assunto para o meu lado. Sabe o cara que só fica te tentando? É para você ganhar mais dinheiro, para você ficar mais rico, para você fazer mais negócio. Vida de Deus, nada. Santidade, nada. Sem perceber, o teu melhor amigo não serve ao seu Deus, ele serve a Mamon. E você se permite ser influenciado pelo espírito de Mamon toda hora. Nessa amizade, que não é que você não pode ter amizade, é o quanto você tem de amizade, o quanto você dá espaço para essa amizade, o quanto você investe nessa amizade, o quanto essa amizade tem prioridade na sua vida. Pessoas atrasam a gente. Eu sempre falo para os músicos, músico bom precisa de professor bom. Professores de música têm níveis, porque as pessoas na sua musicalidade têm níveis. Então, se eu tenho um professor de música bom, uma hora eu vou aprender tudo o que ele tem. Se eu quiser ser discípulo dele a vida toda,
dificilmente tocarei pouco mais do que ele, ou um pouco mais do que ele. Agora, se ele com 5, 10 anos me ensinar tudo o que ele sabe, e eu for para um próximo mestre que tem um nível superior ao dele, eu agora estou apto para ir para o próximo nível. Daqui uns anos, eu irei para o próximo nível. E em 15 anos, a minha musicalidade pode estar 200% melhor do que do meu primeiro mestre. Mas eu conheço pessoas, olha, cuidado com dívida emocional. Cuidado com esse negócio de, não, mas ele, mas ela. Deus usou, aleluia, honre, seja grato. Tenha consideração, mas não fique preso. Vou repetir. Alô? Tem pessoas na sua vida que você está preso a elas, você não tem coragem de falar, vou mudar de escola de música. Tem alguém aqui precisando, voltei no assunto. Né? Vou mudar de escola de futebol do meu filho. Pronto, inventei outra. Por quê? Talvez essa escola aqui não é tão boa quanto a outra. Ele já aprendeu aqui, para ele ir para o próximo nível, ele precisa para outra escola. A pessoa tem uma dívida. Não, mas aqui foi o primeiro. Não, mas aqui, olha, eu estava perdido, ele me encontrou. Quem fez isso foi Jesus, rapaz. Aí você vai... Eu conheço pessoas que elas são assim. Irmão, tenha consideração. Seja grato. Ore por essa pessoa. Dê até um presente para ela, mas fique livre dela. Porque ela foi um instrumento de Deus na sua vida. Se essa pessoa te abençoou, foi Deus que te abençoou através dela. Porque ninguém pode dar nada para ninguém se de Deus não vier. Deixa eu te falar. Eu honro meus pastores que eu tive. Pastor Walter, pastor Marcelo, bispo Francisco. Eu respeito esses homens. Admiro-os, tenho em grande honra, mas Deus tinha outras coisas para a minha vida, que cada um deles acrescentou uma porção, e Deus ainda tinha outras porções que estão sendo acrescentadas. Se você não souber lidar com as pessoas, você não terá as porções que você precisa ter acrescentadas na sua vida, porque você se deteve a só aquela circunstância, aquele lugar e aquelas pessoas. Você limitou o seu próprio progresso. Todo relacionamento fala de influência. Influência ativa ou passiva. Ou você está influenciando ou está sendo influenciado. Ou você está dando ou você está recebendo. Ou você está criando uma identidade, ou você tem uma repulsa. Tem pessoas que por um tempo eu me identifiquei, mas agora, entendendo a realidade e conhecendo melhor, eu deveria ter uma repulsa. Mas porque no primeiro momento eu me apeguei, agora eu aceito. Você já viu isso? Sabe quando que eu vou ser amigo de um adúltero? Nunca. Sabe quando que eu vou ser amigo de uma pessoa que frequenta um prostíbulo? Nunca. Sabe quando eu vou ser amigo de um mentiroso, inveterado? Nunca. Sabe quando que eu vou ser amigo de um 71? Nunca. Talvez no primeiro momento o cara me enganou, não sabia que ele era aquilo. Aí eu gostei dele, o cara é simpático, legal, maneiro, mas eu não sabia do que ele é. Agora que eu sei o que ele é, eu aqui, você ali, cada um no seu quadrado, e você se arrependa. Você não serve para andar comigo. Eu conheço gente que, não, ele faz isso, mas é lá nos quadrados dele, lá, não é no meu quadrado. Como não é no teu quadrado? Me fala com que você anda, que eu falo quem você é. As concessões para o pecado começam assim na nossa vida, dizendo que não é tão grave o que é grave. Porque o dia que você não chama pecado de pecado, ele já conseguiu um espaço na sua vida. Então, pessoas podem nos ensinar coisas. Não, pastor, não me ensina nada. Mas cuidado, muitas vezes, esse aprendizado é por assimilação. O cara não está falando, mas a atitude dele está te induzindo. Cuidado com as pessoas que você lida. Cuidado.
Deus usa pessoas. Olha que coisa linda. Deus usa as pessoas para nos expor, para nos edificar, para nos ensinar e para nos exaltar. Tem coisas que é para o bem, tem coisas que é para o mal. Deus vai usar. Agora, Deus não gostaria que nenhuma das erradas participasse da sua vida. Mas porque você não... Alguma pessoa errada participou da vida de Jesus? Sim ou não? Sim. Judas. Por quê? Porque estava escrito lá no profeta que tinha que ter o Judas. Então Jesus deixou Judas entrar no esquema dele para que se cumprisse o que está escrito. Olha que doido. Até o errado para participar da sua vida tem que estar dentro do propósito. Por um período de tempo determinado, com um propósito determinado, e você sabe a distância certa para manter dele. Rapaz, acorda, irmão. Jesus tinha tanta consciência da vontade, do propósito de Deus para a vida dele, que ele não se embaraçava com as pessoas, até com as erradas. Ai, ai. Circunstâncias, lugares, pessoas, tempo. Acabou meu tempo. Ainda nem terminei os fatores. Posso mais 10 minutos? Tempo. Tempo fala de estações. Tempo fala de... Eu amo essa palavra. Processo. Você precisa saber quanto tempo dura cada processo na sua vida. Você precisa saber as estações da sua vida. O que você está vivendo? Se é um verão, se é um inverno, se é um outono. Quando você discerne as estações, tem uma mensagem minha, se você é novo na igreja, assista lá no nosso canal, as 4 estações. Né? É muito importante você saber fazer a leitura de que estação você está vivendo. Sabe, tempo fala de processo, fala de amadurecimento. Na nossa vida, existem tempos longos e tempos curtos. Porque tempo fala de períodos. Tempo fala da minha hora de chegar e de sair. Quando eu morava nos Estados Unidos, conheci minha esposa lá. Minha esposa não tinha Jesus, eu morava com o irmão dela, também não tinha Jesus. Os meus roommates também não tinham Jesus. Eu era o único evangélico, o único cristão de todo mundo lá no bairro que eu conhecia. Lógico que tinha outras pessoas, mas eu não as conhecia. De todo mundo da nossa convivência, eu era o único. Em 90 e pouco, a gente era extinto quase da terra. Agora está multiplicando de novo. Não tinham tantos crentes. E eu era o único crente. E eu não podia viver sozinho. Mas eu também não queria me embaraçar, não queria me envolver, não queria me contaminar. Eu tinha uma consciência do chamado. E a galera fazia muita festa, só jovens. A Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia, era uma cidade universitária. Não tem velhos, não tem... Só tem jovens. 40 mil jovens. Você imagina uma cidade com 40 mil jovens na faculdade, muita droga, muita bebida, muito sexo, muito rock and roll e Ricardo perdido lá no meio. Mas eu estava perdido, mas estava achado. Porque eu sabia o que Deus tinha para mim. Então eu lembro que eu ia para... A galera me chamava para festa, para... aniversário, essas coisas, já tinha os kegs de chopp, já tinha o quarto da cocaína, o quarto do ácido, o quarto da maconha, os banheiros do sexo. Mas eu chegava lá, nada estava acontecendo, ainda ia acontecer, aí eu ia mais cedo, trocava uma ideia, conversava com um, conversava com o outro. Daqui a pouco passava 1h e pouco. Moçada, fui. Fica aí. Falei, não. A festa para mim já deu. Mas nem começou, exatamente. E eu ia embora. Dezenas de vezes ligaram para minha casa, levar para o hospital com overdose. Receber a polícia, porque não tinha um sóbrio para atender a polícia. Tirar a Aline daquelas festas, porque a Aline estava lá, meu cunhado estava lá, meus amigos estavam lá.
E assim eu fui ganhando as pessoas para Jesus, ganhei minha mulher para Jesus. Mas você foi embora, eu falei, eu sei o tempo de entrar e o tempo de sair. Não é que nós não podemos, nós precisamos saber como usar o nosso tempo. Nós precisamos saber o time de Deus das coisas. Eu lembro que algumas vezes eu estava em casa 2 e pouco da manhã, o Espírito Santo me acordava, irmãos, me dava um negócio tão forte dentro de mim, eu catava, eu ia de frio, porque lá as férias é muito frio no inverno, eu ia para aquelas festas, eu chegava lá, as pessoas alucinadas, eu tinha que, punha uns no carro, levava para uma casa, punha outros no carro, levava para outra, ia lá, eles, no outro dia todo mundo, cara, o salva-vida passou aqui, o Ricardo passou aqui, não sei como eu cheguei em casa, não sei como eu fiz isso, eu não sei como é que eu estava daquele jeito, eu me sentia responsável por aqueles jovens. Eu tinha um encargo por eles. Estavam tudo indo para o inferno, eu não conseguia salvar ninguém. Só que você precisa saber o tempo de sair, porque se você perde o time de sair, você acaba ficando e se envolvendo. Você acaba ficando e se tornando igual. Você acaba ficando e se metendo em encrenca também. Você acaba ficando e sendo confundido como mais um deles. Você acaba ficando e perdendo o respeito. Eu lembro que a galera ia usar ácido. Fala, cara, faz isso não, isso vai dar errado. Ah, relaxa, está todo mundo de boa. Eu ia embora. Usa teu ácido aí, não tem problema. Para mim não, mas para você vai ter. Mais tarde, no outro dia eu tinha que ir na casa de alguns. Irmãos, era coisas de louco que eu vi. 3 anos ali naquela universidade. Mas eu não me contaminei. Porque eu sabia que Deus me chamou para ser santo, ter um propósito. Eu sabia a vontade de Deus para mim. E eu, graças a Deus, sempre consegui entender a hora de chegar e a hora de sair. Muitas vezes não durava 15 minutos, eu já tinha que ir embora. Porque já estava ruim quando eu chegava. Pensa a carne quer ir embora, você é jovem, você não quer ir embora. Tem muito jovem aqui que não quer ir embora. Daquela rodinha da faculdade, daquela rodinha do happy hour, daquela rodinha da empresa, daquela rodinha da academia. Se você não sabe o tempo vai te pegar. E tempo não volta. E tempo custa caro. Por isso que, para terminar, é tão importante o propósito. Por que as pessoas erram nas circunstâncias, nos lugares, nas pessoas e no tempo? Porque ela não entende o propósito da sua vida. Nós precisamos ligar o tempo, as pessoas, os lugares, as circunstâncias ao propósito. O propósito é o filtro. Qual o seu propósito de viver? Amar a Deus, servir a Deus, salvar pessoas, implantar o reino, ser santo. Cara, se você tem esse propósito claro, você vai acertar no tempo, nas pessoas, nos lugares e nas circunstâncias. Mas quando o seu propósito é ganhar dinheiro, você vai errar na circunstância, você vai estar no lugar certo, andar com as pessoas erradas e perder o seu tempo. E quando chegar aos seus 60, 70, 80 anos, você encontrar com eles, você vai prestar conta de propósitos errados. Porque você se meteu com coisas erradas. Circunstâncias erradas, se encontrou em lugares errados, com pessoas erradas e ficou tempo demais lá. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que Deus nos chamou para o louvor da sua glória. Deus nos chamou para sermos a imagem e semelhança de Jesus. Deus nos chamou para pregar o evangelho para as pessoas e fazer discípulos. Deus nos chamou para implantar o seu reino na terra. O que passar disso não tem a ver mais com a natureza divina em você.
Quem não entende isso que eu acabei de falar, vai se perder. Quero terminar lendo com você. 2 Coríntios 5. Eu quero deixar você com a pulga atrás da orelha. Vocês gostam da minha simpatia, fala. Nós não vamos negociar, irmão. 2 Coríntios capítulo 5. Diante de tudo que você ouviu, eu quero que você pense nesse texto aqui. Versículo 10. Ele está falando aí, pode pôr o texto aqui, que todos nós aqui deveremos, fala, deveremos. Então não dá para correr. Comparecer diante do tribunal de Cristo. Isso se você é salvo. Porque tem o tribunal de Cristo e tem o outro tribunal que não é para os salvos. Então, se você é salvo, aleluia, já recebeu Jesus, você vai para esse tribunal. Todos nós devemos comparecer diante desse tribunal, a fim de que cada um receba o que merece em retribuições pelas obras praticadas por meio do corpo. Continua brincando de pecar. Quantos anos você tem para chegar nesse lugar aí? Porque todos nós devemos comparecer. O que quer dizer isso, pastor? Não sei, mas tenho temor. O que é exatamente? Eu não sei. A Bíblia nos dá vários indícios. Não é a pregação de hoje. Mas, se você é um crente sem vergonha, você vai receber alguma coisa. Se você é um crente esforçado, você vai receber outra coisa. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem, olha o que ele falou antes, aí ele vem emendando. Então, consciente disso daí, de que você vai estar diante do tribunal de Cristo, vai prestar conta de tudo que você faz, tanto bom quanto mal, e você vai receber, mediante isso, aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você vive para quem? Aí que está. Para quem você vive, fala, aponta pro. Bota aqui. Propósito. Acertou no propósito? Vai acertar nisso aqui também. E as horas que errar, aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e andam segundo o seu propósito, ele vai te ajudar e vai fazer com que você saiba remir o tempo e ser achado vencedor. Amém? Guarda essa palavra no seu coração.